Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos responder outros exercícios de aplicações de derivadas, utilizando taxa de variação e velocidade instantânea. Vamos lá. O exercício de número 1 diz o seguinte: um ponto P move-se ao longo de um gráfico de y igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, de tal modo que sua abscissa x varia a uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Qual é a velocidade de y no instante em que x vale 10 metros? Olha só, ele quer a velocidade de y exatamente quando x for 10, né? É uma aplicação de taxa de variação relacionada à velocidade instantânea. Eu quero justamente essa velocidade aqui é quando x for 10. O que é que temos nessa questão? Eu tenho aqui a velocidade da abscissa x, ela equivale exatamente 5 metros por segundo. Então, a taxa de variação, né, que eu vou chamar de dx dt, equivale a 5 metros, certo? Eu tenho também o valor de x. O valor de x, ele quer que eu encontre a velocidade em y quando x for 10. E eu quero o dy dt. dy dt. Pronto. Eu quero encontrar o dy dt. Para isso, eu tenho que fazer a derivada dessa minha função, a derivada da função y. Então, vou ter que fazer essa derivada. A derivada de y em relação ao tempo vai ficar dy dt é o que a questão pede, né? A velocidade no instante em que x vale 10. Então, essa é a minha variação, né? De y em relação ao tempo. Agora aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado mais 1, aqui eu vou aplicar a regra do quociente. Aplicando aqui a regra do quociente, ó, vai ficar dessa forma. Então, f sobre g, a derivada dessa função, vai ser igual a derivada de f vezes g, menos f vezes g'. Tudo isso aqui dividido pela função g ao quadrado. Mas quem é f e quem é g? Ó? F é a de cima, é a do numerador, é 1. E g é a função do denominador, que é x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Quem é f'? É a derivada de f. A derivada da constante é igual a 0. Quem é g? G, vou ter a minha derivada, né? G'. Vai ficar 2, que desce multiplicando o x. Vai ficar 2x. Lembramos que estamos fazendo a derivada em função ao tempo. Então, vai ficar dx dt. 2 dx dt. E a derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Agora aqui, ó, só multiplicar cruzado, vai ficar 0 vezes x ao quadrado mais 1, é o próprio 0. Aí menos, aqui ó, a regra diz o seguinte, é multiplicar f' vezes g, vai dar 0, vai ficar menos, que é dessa fórmula aqui, ó, menos f vezes g', então vai ficar 1 vezes 2x dx dt. É o próprio 2x dx dt. Agora, tudo isso aqui é dividido pela função g ao quadrado. Então, tudo isso aqui dividido pela função g ao quadrado. Quem é a função g? É x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Pronto, encontrei aqui a derivada dessa minha função. Ó. Vou trazer ela para cá. Trazendo ela para cá, o resultado é menos 2x dx dt. Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Pronto, para encontrar o dy dt, é só substituir os valores que eu tenho. Ó. Eu tenho o valor de x, aqui vai ficar menos 2. Estou substituindo. Tem um valor de x, tem um valor de dx dt. Ó.
dx dt é 5 e o valor de x é 10. Então vai ficar 2 vezes 10 vezes dx dt, que é 5. Tudo isso aqui dividido por o valor de x ao quadrado, né? Que vai ficar 100 mais 1 elevado ao quadrado. Poderia colocar o resultado, mas eu vou deixar aqui para fazer já a resposta. Vai ficar menos 2 vezes 10, menos 20. Menos 20 vezes 5, menos 100. Dividido por 100 mais 1, 101. 101 ao quadrado. Poderia deixar aqui essa resposta, 101 ao quadrado. Então, a velocidade, quando x for exatamente 10, a velocidade y é menos 100 sobre 101 ao quadrado. Se quiser fazer a divisão, isso aqui vai dar aproximadamente 0,0098. Lembrando que a unidade é metros por segundo. Lembrando que aqui é negativa. Menos 0,0098 metros por segundo. Porque a minhas unidade aqui dada na questão é metros por segundo. Então a resposta menos 100 sobre 101 ao quadrado. Ok? Exercício número 2. O exercício de número 2 diz o seguinte. Os lados x e y de um retângulo estão variando a taxas constantes de 0,2 metros por segundo e 0,1 metro por segundo, respectivamente. A que taxa está variando a área desse retângulo, no instante em que x for 10 metros e y for 20 metros. Olha só, é também uma questão de taxa de variação, onde ele pede a velocidade, né? A taxa de variação da área desse retângulo exatamente quando x for 10 e y for 20. Vamos ver o que é que temos nesse exercício. Ele diz que a taxa de x e de y está variando. Então, x vai ser 0,2 metros por segundo. Então, dx dt, em relação ao tempo, ele deu 0,2. E o valor de x, ele disse que é 10, exatamente nesse valor. Já para o valor de y, ele deu a taxa e deu o seu instante. Então, o dy dt vai ser igual a 0,1, e o valor de y tem que ser exatamente igual a 20. Pronto. O que é que eu tenho que fazer com esses dados? Ele pede a taxa de variação da área do retângulo. Então, a área do retângulo é calculada de que forma? É x vezes y. É o comprimento vezes a largura. Eu tenho aqui os lados. O lado dele x e o lado dele y. Então, é lado vezes lado. X vezes y. Agora, para eu encontrar a taxa de variação, eu tenho que fazer a derivada dessa minha função, a função área. Como é que eu faço a derivada? A derivada da área em relação ao tempo, eu posso considerar como sendo dA dt. É o que queremos encontrar. Já a derivada de x e de y, aqui é um produto. Então, eu tenho que fazer a derivada do produto. Como é que calcula a derivada do produto? A derivada do produto é calculada dessa forma. F vezes G, a derivada dele, né, a derivada do produto, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mas quem é a primeira? Posso chamar de F. A primeira é x. Quem é a segunda? A função g é y. A derivada de f é f'. Lembramos que estamos fazendo a derivada em relação ao tempo. Então, vai ficar dx dt. A derivada de x é dx dt. Já para a função g, que vou ter a derivada dela, é g', vai ficar dy dt. Pronto. Agora é só multiplicar cruzado. Vai ficar y vezes dx dt, y, multiplicando, né? Y vezes dx dt, vai ficar y dx dt,
mais x vezes dy dt. X dy dt. Pronto. Agora é só levar essa informação aqui, ó. A minha função área vai ficar igual a y dx dt mais x, né? Mais x dy dt. Agora é só substituir. Vou substituir o que eu tenho. Ó. Eu tenho o valor de y, que é 20, tem um valor de x, que é 10, tem um dx dt, que é 0,2, tem um dy dt, que é 0,1. Com isso, é só fazer as operações para encontrar a taxa de variação da área. Então, substituindo, vai ficar dA dt igual, quem é y? Y é 20. Quem é dx dt? Dx dt é 0,2. Mais o x, ó, o x é 10. Vezes y. O dy dt é 0,1. Agora é só fazer essas multiplicações. 20 vezes 0,2 vai ficar igual a 4. Quando eu multiplico aqui, ó, o 0 com o 0,2, né? Aqui temos 0,2. Quando eu multiplico o 20 vezes 0,2, esse 0 soma com a casa decimal, fica só 2 vezes 2, que é 4. E agora, 10 vezes 0,1 vai ser igual a 1. Dessa forma, 4 mais 1 igual a 5. Qual é a unidade de área? A unidade de área é metros ao quadrado por segundo. Então, é 5 metros ao quadrado por segundo. Exercício de número 3. Exercício de número 3 diz o seguinte. Uma escada está encostada, uma escada de 8 metros está encostada em uma parede. Se a extremidade inferior da escada for afastada do pé da parede a uma velocidade de 2 metros por segundo, aqui é a velocidade, com que velocidade a extremidade superior, quero encontrar a extremidade superior, está descendo no instante em que a inferior estiver a 3 metros da parede. Olha só como é que vai ficar. Para entender essa questão, eu vou ter que desenhar a escada para vocês verem como é que vai ficar. Aqui está a parede. Está a parede, aqui está o piso, e eu tenho uma escada de 8 metros de comprimento. Então, está encostada aqui, ó. Ela vai pegar daqui até aqui, representando a escada. Se vocês observarem, já vou ter que utilizar o teorema de Pitágoras. Olha só o que é que eu tenho de informação aqui nesse meu exercício. Eu tenho 8 metros, que é o valor do comprimento da escada. Tenho que a distância da escada, quando ela estiver afastada da parede, é de 3 metros. Tenho aqui, ó, o valor de 3 metros. A distância dela, né, a distância inferior. Está aqui. E ela pede exatamente essa velocidade, ó. O exercício pede para calcular, né, com que velocidade a extremidade superior estará descendo. Então, está aqui, ó. Se observarmos, a velocidade que vamos encontrar vai ser negativa, porque ele está no sentido contrário. O sentido contrário, o sentido negativo, considerando o eixo Y para baixo negativo e para cima positivo. E considerando aqui o eixo X, ó, aqui essa velocidade sendo positiva. Já que ele deu, ó, que a velocidade do pé da escada, ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, eu posso considerar essa velocidade, dx dt, é a derivada em relação ao tempo, né? O deslocamento dele em relação ao tempo, que é a velocidade instantânea, vai ser 2 metros por segundo. Então, está aqui. Eu tenho essa velocidade e eu quero encontrar essa velocidade, que aqui eu vou chamar de y. Vou chamar de y. Então, eu quero encontrar o dy dt. Mas para eu encontrar o dy dt, eu tenho que encontrar quanto equivale esse comprimento. Ó.
essa minha altura. Por quê? Porque eu preciso, para utilizar quando for fazer a derivada do Teorema de Pitágoras. Então aqui, utilizando o Teorema de Pitágoras, eu já consigo calcular quanto equivale esse meu comprimento. Então vamos utilizando aqui o Teorema de Pitágoras. Diz que a soma dos quadrados dos catetos, y² mais 3 ao quadrado, vai ser igual à sua hipotenusa, que é 8. Então vai ficar 8 ao quadrado. Então dessa forma eu tenho y² vai ser igual a 64 menos 9. 64 menos 9 vai dar 55. Então, o valor de y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 55. Só que, como estamos trabalhando aqui com comprimento, só interessa o valor positivo. Então, o valor de y é raiz de 55, certo? Pronto, agora o que é que eu tenho que fazer? Já que eu encontrei o valor de y, eu tenho que fazer a derivada dessa minha função. Ó. Vou fazer a derivada dessa minha função. Eu tenho o valor de y, utilizando o Teorema de Pitágoras, né? Vai ficar dessa forma. Y² mais x² é igual a 8 ao quadrado. Eu tenho aqui, ó, a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa. Então, fazendo a derivada em relação ao tempo de y, vai ficar 2y, o 2 desce multiplicando, e o y em relação ao tempo é dy dt. Já em relação a x, vai ficar 2x dx dt. E a derivada em relação à constante é igual a 0. Pronto. Agora aqui, como eu quero encontrar o dy dt, eu vou ter que isolar ele. Ó. Eu já tenho o valor de x, né? Que x aqui ele disse que é 3 metros. Faltou aqui colocar o valor de x. Ó. Tem o valor de x que é 3 e tem o valor de dx dt que é 2. Então é só substituir. Vou substituir aqui nessa minha função. Ó. Vai ficar 2y. Y eu já sei quem é. Eu vou já colocar. O valor de y é raiz de 55. Então fica 2 vezes raiz de 55 dy dt. Vai ser igual. Aqui eu já vou jogar toda essa minha expressão para o outro lado da igualdade. Ó. É positivo, ele vai para o outro lado da igualdade e fica negativo. Lembrando que já vou substituir o valor de x e o valor de dx. Então vai ficar menos 2 vezes o valor de x, ó, que é 3. O valor de dx, ó, dx é 2. Pronto. Agora é só jogar o valor, eu quero isolar o valor de dy dt. Então o valor de dy dt vai ser igual. Esse 2 raiz de 55 ele está multiplicando, ó. Ele vai descer dividindo. Então, já faço o valor dessa multiplicação, né? Menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 2 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2 vezes a raiz de 55. Dá para dar uma simplificada por 2. Simplificando em cima por 2 vai dar 6, menos 6, né? E por embaixo por 2, ó, vai ficar só a raiz de 55. Então, a velocidade relacionada ao valor de y, quando a escada, o topo da escada estiver descendo, é menos 6 sobre raiz de, aqui é 55, raiz de 55, menos 6 sobre raiz de 55. Esse é o valor da variação, da taxa de variação quando a escada estiver descendo. E qual é a unidade? A unidade, ó, lembrando que não teve mudança de unidade. Ele deu metros por segundo e deu em metros. Então, a unidade também é metros por segundo. Essa é a velocidade do exercício, ok? Exercício de número 4. O exercício de número 4 diz o seguinte. A altura H e o raio da base de um côno circular reto estão variando a taxas constantes.
de 0,1 metros por segundo e 0,2 metros por segundo. Então aqui, ó, como se está tratando de deslocamento em relação ao tempo, então isso aqui é a derivada. Já sei que é a minha velocidade instantânea. Então a derivada da altura h é dh dt. Já tenho essa informação, que ele diz que é 0,1 metro por segundo. 0,1 metros por segundo. E em relação ao raio, é 0,2 metros por segundo. Então o dH, o dr, né? Vou colocar assim, dr dt. Essa é a taxa de variação da altura e do raio. Todos dois em relação ao tempo. Olha só, ele diz o seguinte, ele diz que ele pergunta, né, a que taxa está variando o volume. Então ele quer a taxa do volume, ele quer o dV dt. Vamos ter que encontrar uma relação do volume com a altura e o raio. E ele diz que tem que ser nesse instante, quando a altura for 1 metro e quando o raio for 0,4 metro, né? 0,4 metro. Então a altura aqui tem que ser igual a 1 metro e o raio tem que ser igual a 0,4 metros. Pronto. Qual é a relação que eu tenho, já que aqui se trata de um cone circular reto? A relação de volume com a altura e o raio é a fórmula de calcular o volume desse meu cone. Qual é a fórmula do volume? Para calcular o valor do volume de um cone circular, a fórmula é 1/3 que multiplica a área da base, que é circular, é π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Isso aqui é a fórmula lá da geometria para calcular quanto equivale o volume desse cone, certo? Agora eu tenho, se eu tenho o dH dt e tenho o dr dt, é só fazer essa derivada produto. Aqui é o produto entre o raio e a altura. Com esse produto aqui, eu consigo encontrar o dH dt e o dr dt. Então vamos calcular quanto equivale esse produto das derivadas. Então calculando, para calcular a fórmula do produto de duas derivadas, de duas funções, a derivada de duas funções é calculada por a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada mais a primeira, né, vezes a derivada da segunda. Mas quem é a primeira? A primeira eu vou chamar de f, que é o raio ao quadrado. Trazendo aqui, o raio ao quadrado. E quem é a segunda? É g. Eu posso chamar de h. Então, quem é a derivada de f? É f', é 2r dr dt. Lembrando que estamos derivando o raio em relação ao tempo. E a derivada de g é g', então é dh dt. Pronto. Agora é só fazer a multiplicação, f' vezes g mais f vezes g'. Então, f' vezes g, multiplicando aqui cruzado, vai ficar 2r vezes h, vai ficar 2rh dr dt. Mais r ao quadrado, dh dt. Multiplicando esse por esse agora, vai ficar r ao quadrado dh dt. Pronto. Essa é a derivada dessa função aqui, r ao quadrado vezes h. Trazendo agora essa informação para cá, vai ficar o volume é igual a 1/3 de π, que vai multiplicar tudo isso aqui, 2rh dr dt mais r ao quadrado dh dt. Pronto. Agora é só substituir. Eu tenho os valores de r, tá aqui, o r vai valer 0,4, tem o valor do h, que é a altura, vale 1, tem o valor de dr dt, que é dr dt é 0,2 e tem o valor dh dt. Tenho todas as informações. Com essas informações aqui eu consigo encontrar o valor da variação, né? A taxa de variação do meu volume. Então vamos lá, calcular.
Lembrando que aqui, ó, que eu tenho que fazer a derivada do volume. Então, a derivada do volume é o dV dt. É o que queremos encontrar. dV dt. dV dt. Pronto. Aqui só substituindo os valores, ó, vai ficar 1/3 de π, que multiplica o 2 vezes o R, ó, o R é 0,4, vezes a altura, que é 1, vezes o dr dt, 0,2, colocar dentro de parênteses aqui, ó, para não confundir, 0,4 e o 0,2, mais o R ao quadrado, que é 0,4 ao quadrado, multiplicado por dH dt, ó, dH dt, que é 0,1. Pronto. Agora é só fazer essas operações, ó. Vai ficar 1/3 de π, que multiplica duas vezes 0,4 vezes 1. Vai ficar 0,8. Mais 0,4 ao quadrado vai ser 0,16. Vezes 0,1 vai ficar 0,... Só voltando aqui, 0,8 vezes 0,2. Ainda faltou essa parte aqui, 0,8. Aqui vai ficar 2 vezes 0,4, 0,8. Vezes 1, 0,8. Vezes 0,2, ó, vai ficar 0,16. Colocar logo direto aqui, ó. Mais, agora sim, 0,4 ao quadrado é 0,16. Vezes 0,1 vai ficar 0,016. Pronto. Agora a taxa do volume é só somar. Vou somar isso aqui e multiplicar por 1 vezes π é π dividido por 3. Então eu já encontro o valor da taxa de variação do volume. 0,16 mais 0,016 vai dar 0,176. Multiplicado por π, vai ficar o próprio π aqui, ó, dividido por 3. Esse é o valor da taxa de variação do volume que o exercício pede. Mas qual as unidades? Qual é a unidade, né, do volume? Se está em metros, ó, é metros cúbicos por segundo, né? Que aqui também a taxa de variação que ele deu, da altura e do raio, deu em segundo. Então, o meu volume também será metros por segundo. Só que a taxa, a unidade de volume é ao cubo. Então, é metros cúbicos por segundo. Então, o valor dessa taxa de variação do volume é 0,176 vezes π dividido por 3 metros cúbicos por segundo, certo? Exercício de número 5. O exercício de número 5 diz o seguinte: o raio R e a altura H de um cilindro circular reto, já sabemos aqui, ó, que é um cilindro circular reto, estão variando de modo a manter constante o seu volume. Então ele está dizendo que o volume é constante. Se o volume é constante, ó, então a taxa de variação do volume para mim aqui vai ser zero, que não muda. Então o dV dt é igual a zero, porque ele é constante. Aí diz lá que em um determinado instante a altura vai ser 3 e o raio vai ser 1 centímetro. Nesse instante, a altura está variando a sua taxa de... Então, o dH dt está sofrendo uma variação. Essa variação ele diz que é 0,2 centímetros por segundo. Então, é 0,2 centímetros por segundo. Eu não estou colocando aqui as unidades. Se você observar, está tudo na mesma unidade, né? Centímetros por segundo. No final, a unidade que vamos encontrar vai ser centímetro por segundo. Então, não estou colocando aqui a unidade. Ele pergunta, a que taxa está variando o raio nesse instante? Então, ele quer o dr, a derivada do raio relacionado com o seu tempo, nesses valores, né? Quando o raio for 1 e quando a altura estiver em 3. Pronto, o primeiro passo que eu tenho que encontrar é uma relação entre o volume, o raio
e a altura. Para encontrar essa relação, eu tenho que utilizar a fórmula do volume. O volume de quem? Vai ser o volume, ó, do cilindro. Qual é a fórmula do volume do cilindro? Como é que eu calculo o volume de um cilindro? O volume do cilindro, ó, é um circular reto, é a área da base vezes a altura. A área da base é uma circunferência. Então, é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Pronto, essa é a relação que eu tenho para encontrar essa minha velocidade, né? Essa taxa de variação do raio. Então vamos lá, eu vou ter que fazer a derivada. A derivada do volume é o dv dt. Ela é igual a, aqui ó, temos o produto de duas derivadas, de duas funções, né? O produto de duas funções. Eu tenho que calcular quanto equivale esse produto. Então o produto, ó, utilizando a regra do produto, fazendo aqui embaixo, fazer aqui embaixo, ó, o produto de duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mas quem é a primeira? Primeiro eu chamo de f, é r ao quadrado. A segunda eu chamo de quem? Eu chamo de h. A derivada de f é f' de 2r dr dt. Estou derivando o raio em relação ao tempo. Então o 2 desce multiplicando, então fica só o raio dr dt. E a derivada de g é o próprio dh dt. Agora é só fazer a multiplicação, ó. Multiplicar o f' vezes g e o f vezes g'. Já vou colocar, trazer para cá o resultado, ó. Duas vezes o raio vezes a altura vezes dr dt. É 2 raio dh, 2rh, colocar aqui junto, ó, dr dt. Esse d ficou muito feio. O dr dt. Mais, multiplicando, ó, r ao quadrado dh dt. Vai ficar o próprio r ao quadrado dh dt. Só lembramos que faltou o π. O π é que está multiplicando toda essa minha função produto. Vou colocar ele apertadinho aqui, ó. O π está multiplicando toda essa minha função. Vamos agora. Agora eu tenho que substituir. Eu tenho o valor de dv dt. Dv dt é 0. Substituindo, vai ser igual a π, que está multiplicando duas vezes o raio. Ó. O raio vale quanto? Vale 1. Que multiplica a altura. A altura vale 3. E o dr dt? O dr dt é o que queremos encontrar. Então, deixa ele aqui indicado. Ó. Dr dt. Pronto. Aí, mais o raio ao quadrado. Ó. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes o dh dt. Ó. O dh dt é 0,2. Vai ficar o próprio 0,2. Pronto. O que é que eu tenho agora? Eu quero encontrar o dr dt. Então, eu tenho que isolar ele. Esse π, ele está multiplicando toda essa função. Ele passa para o outro lado. Ele passa dividindo. Então, 0 dividido por π vai dar o próprio 0. E esse 0,2 aqui, ó, ele está positivo. Vou jogar ele lá para o outro lado. Ele vai passar a ser negativo. Vou ficar aqui, ó, com 2 vezes 1 vezes 3, vai dar 6. Então, vai dar 6 dr dt. Então, sobrou aqui, ó, 6 dr dt vai ser igual a menos 0,2. Menos 0,2. Pronto. Agora, o que é que eu tenho? Trazendo aqui, ó. Trazendo essa informação para aqui para baixo. Vou jogar o 6 que ele está multiplicando para o outro lado, ele passa dividindo. Então, vai ficar só o dr dt igual a menos 0,2 dividido por 6. Dr dt
vai ser igual, dá para simplificar, simplificando em cima por 2 vai ficar 0,1, 0,1, e embaixo vai ficar 3. Então, dr dt é igual a menos 0,1 dividido por 3. Qual é a unidade que estamos procurando? Ó? É centímetros por segundo. Então, a resposta desse exercício, ele perguntou a que taxa está variando o raio. O raio varia menos 0,1 dividido por 3 centímetros por segundo. Ok? Exercício de número 6. O exercício de número 6 diz o seguinte: enche-se um reservatório cuja forma é de um cone circular reto. Essa informação aqui é importante, ó. Eu tenho que ter essa informação porque eu vou ter que relacionar meu volume, onde ele vai pedir, com essa figura, né? Que ele diz que é um cone circular reto. De água, a taxa de... Então, a variação do volume dele é 0,1 metros cúbicos por segundo. O vértice está a 15 metros do topo e o raio do topo é 10 metros. Ó. A figura está aqui. O raio vale 10 metros e a sua altura é 15 metros do topo até a sua altura. Com que velocidade o nível H de água está subindo no instante em que H for 5 metros? Olha só, ele quer a taxa de variação ou a velocidade instantânea do nível H. Então, eu já sei o que é que ele quer. Ele pede para calcular o dH dt. Pronto, eu quero calcular o dH dt. O que é que eu tenho de informação nesse meu exercício? Eu tenho aqui a taxa de variação do volume. Então, a taxa de variação do volume, o dV dt, ele me deu, vale 0,1 metros cúbicos. Está aqui. E eu tenho a informação da altura, que a altura ele quer quando for exatamente 5 metros. Se a gente observar, esse exercício não me deu nenhuma informação relacionada ao raio, nem deu o quanto equivale esse raio, ó, nem deu a taxa de variação desse raio, a velocidade que ele está crescendo. Então, eu tenho que encontrar uma relação desse raio referente à altura, para eu chegar a essa velocidade, né? A taxa de variação da altura em relação ao seu tempo, quando for exatamente 5 metros. Olha só como é que vai ficar. Primeiro passo, eu tenho que encontrar uma relação do volume, né? Em relação ao volume. A forma do volume do cone é calculada dessa forma. É 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso aqui é a fórmula para eu calcular o volume dessa minha figura geométrica aqui, né? Desse reservatório. Só como eu estou falando, não existe nenhuma relação com o H. Nos cálculos, o exercício não me deu nenhuma informação do raio, né? Nenhuma informação do raio. Então, eu tenho que transformar esse raio aqui em relação à sua altura. Como é que eu faço isso? Aqui, eu tenho uma figura, né, geométrica do cone, que eu vou ter uma semelhança de triângulo. Como é que eu faço essa semelhança de triângulo? Eu tenho aqui o raio da maior, que eu posso chamar de 10, está para o raio da menor, que eu não sei quem é, que eu vou precisar. Eu posso chamar aqui, esse raio aqui de R. Isso aqui vai ser igual ao quê? A altura, né? A altura da maior, que é 15, está para a altura da menor, que eu não sei ainda quem é, mas eu vou achar uma relação desse raio aqui para eu substituir na função volume. Como é que fica? Aqui dá para multiplicar, vai ficar 15 vezes o raio, 15 vezes o raio é igual a 10 vezes a altura. 10 vezes H, 10H. Eu quero encontrar o valor do raio, encontrar essa relação. Então, eu isolo o valor do raio. Raio vai ser igual ao 15, está multiplicando, ele desce dividindo. Então, fica 10H dividido por 15. Dá para fazer uma simplificada. Simplificando aqui por 5,
vai dar 2 e por 5 vai dar 3. Então vai ficar 2H sobre 3. Essa é a minha relação desse meu cone menor, né? O raio vai valer 2H sobre 3. Agora é só substituir, ó. Vou substituir aqui na minha função volume. Então minha função volume vai ser igual a 1/3 de π que multiplica o raio. Ó. O raio, esse R que eu encontrei, é 2H, 2 que multiplica H dividido por 3. 2H dividido por 3 elevado ao quadrado. Ó. O quadrado é desse aqui, que multiplica a altura. Eu vou apagar essa parte de baixo aqui, para ficar melhor para fazer os cálculos. Ó. Apagando aqui. Pronto. Olha só. Dando uma arrumada aqui, vou só fazer essa operação do raio. Vamos ver como é que fica. O valor do volume, né, vai ser 1/3 de π. 2 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado é 4. O h ao quadrado é h ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Que multiplica o h. Dá para fazer essa multiplicação de h, vai ficar o h ao cubo. Então o volume vai ser igual a 1/3 de π, que multiplica 4 vezes h ao quadrado vezes h. Vai ficar 4h ao cubo, dividido por 9. Dá para fazer aqui, ó, arrumando, dar uma arrumada nessa minha função. Então o volume vai ser igual 1 vezes π é o próprio π. Deixando ele aqui. 3 vezes 9, ó, 3 vezes 9 vai dar 27. Embaixo, né, no denominador. E em cima, π vezes 4 h ao cubo é o próprio 4h ao cubo. Pronto. Essa é a minha função volume. Agora, para eu achar a taxa de variação da altura, já que eu tenho só uma variável aqui, é só fazer a derivada. Vou fazer a derivada dessa função. Ó. Então, vai ficar a derivada da função v, é dv dt, vai ser igual a derivada, a função aqui ó, é o h ao cubo. Então, esse 3 vem multiplicando o 4, que multiplica o π. Então, quanto é 3 vezes 4? 12. 12 vezes π, 12π. Tirei uma unidade do h, vai ficar h ao quadrado, que multiplica o dh dt. Estamos fazendo a derivada do h, né, da altura em relação ao tempo, que é a minha taxa de variação. Tudo isso aqui é dividido por 27. Pronto. Dá para dar uma simplificada. Vou fazer aqui uma simplificada. Aqui dá por 3, ó. E aqui também dá por 3. 12 por 3 vai dar 4. E 27 por 3 vai dar 9. Agora é só substituir os valores. Ó. Eu tenho o valor de h. O valor de h é 5. E o valor de h dt é o que eu quero encontrar. Eu tenho também ó, o valor de dv dt. dv dt é 0,1. Eu vou só substituir. Então, dv dt é 0,1. Está aqui, ó. 0,1 igual a 4 vezes π vezes h ao quadrado. 4 vezes π. O h ao quadrado, ó, já vou colocar. O h é 5. Então, 5 ao quadrado é 25. 25 que multiplica o dh dt. É o que quero encontrar. Tudo isso aqui dividido por 9. Pronto. Esse 9 agora, ele passa multiplicando o 0,1, ó. Ele está dividindo. Vou multiplicar, passar para o outro lado multiplicando. Então, 0,1 vezes 9 vai ficar 0,9. 0,9. É igual a 4π vezes 25. Vai dar 100π. 100π que multiplica o dh dt. Eu quero isolar o dh dt, ó. O 100π está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Então vou encontrar o valor da taxa de variação da altura relacionada ao seu tempo, vai ser igual
a 0,9 dividido por 100π. 100π. Pronto. Esse é o valor. Qual é a unidade que se pede? Se tem metros e metros por segundo, a altura ela está variando a uma taxa em metros por segundo. Então, a resposta desse exercício, a taxa de variação da altura relacionada com o seu tempo é 0,9 dividido por 100π. Certo, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês nessa lista de exercício referente à taxa de variação que é ligada à velocidade instantânea através da utilização de derivadas. Espero que tenham gostado da resolução de todos os exercícios. Bons estudos e até o próximo vídeo.